Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E se você está aqui é porque você gosta desse tipo de assunto, gosta de desenvolvimento pessoal, gosta de negócios, gestão, você está no lugar certo. E por isso eu preciso pedir para que você se inscreva no nosso canal, para que você curta esse vídeo e compartilhe ele com alguma pessoa que, assim como você, está procurando se desenvolver também, porque hoje, especialmente hoje, você vai desenvolver, você vai destravar, você vai aprimorar a sua comunicação, porque eu trouxe um convidado faixa preta nesse assunto, mas antes de eu apresentar ele para vocês, eu preciso lembrar vocês que esse episódio ele é um oferecimento da Considere Presentes. A Considere Presentes, apoiadora aqui do nosso canal, é uma empresa especializada em criar produtos e presentes únicos, personalizados e cheios de significado. Então, se você está pensando em presentear uma pessoa ou se você está querendo um item para decorar o seu ambiente, entre em contato com a Considere Presentes, porque certamente ela tem um produto especial para você. Ela utiliza o que tem de melhor na tecnologia do corte a laser e os produtos, galera, são incríveis, são muito especiais. Então, entre em contato com eles no @Considere Presentes e veja tudo que eles podem oferecer para vocês, tá bom? Agora, da minha parte, eu preciso agradecer ao meu convidado, Gabriel. Que prazer que você está aqui. Muito obrigado de ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, professor. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar para pessoas que querem aprender sobre comunicação. A comunicação é... Sempre que a gente para falar sobre comunicação, quando a gente tem esse tempo para refletir sobre comunicação, é muito especial, pessoal, porque muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele não entende exatamente aonde entra a comunicação dentro do seu negócio. E, na verdade, se comunicar bem não é só falar bem em público. Falar bem em público é uma parte da comunicação que nós chamamos de oratória. Mas a comunicação, pessoal, é um universo de habilidades que vão interferir em todas as áreas do seu negócio. A comunicação envolve você entender perfil comportamental, sistema representacional, como as pessoas aprendem, persuasão, assertividade, que é super complexo, vou falar um pouco mais depois. Envolve você falar de linguagem escrita, de comunicação escrita, que gera cada absurdos aí por não transmitir o que você realmente sente naquela mensagem que parece fria. Envolve você entender o outro, envolve você entender como as pessoas também estão certas dentro da própria perspectiva delas. Então, a sua comunicação, ela define quem você é como profissional, como empresário, como empreendedor. A sua comunicação vai ser a base para as vendas, vai ser a base para você gerar autoridade no palco ou na rede social e também para você gerenciar conflitos dentro da sua empresa. Então, falar de comunicação é falar de uma habilidade que faz muita diferença no ambiente de um empresário, no negócio de um empresário. Então, é sempre um motivo de muita alegria, satisfação falar sobre esse assunto. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. E, gente, vocês já viram que vai ser aula hoje. Já viram aí que você deve pegar papel e caneta, celular no bloco de notas, porque certamente no episódio de hoje vai sair muita coisa boa para vocês. Antes de eu entrar, da gente mergulhar nesse universo, deixa eu ler o currículo aqui do Gabriel. Gabriel tem 37 anos, é casado, pai, engenheiro mecânico de formação com mestrado em ciência e engenharia de materiais. Ele também é especialista em comunicação para empresários. Ele é empresário na GMS Comunicação, professor e palestrante. Tem mais de 15 anos de experiência com comunicação, mais de 2.000 pessoas transformadas ao redor do Brasil inteiro e atualmente aí tem mais de 50 mentorados nesse retrospecto recente dele e já deu para ver que vai ter muito assunto. Hoje comunicação não vai faltar aqui nesse nosso episódio, o Gabriel. Mas para a gente já começar, eu queria perguntar para você o seguinte, me chamou a atenção como que um engenheiro de formação, que pelo estereótipo ali, um engenheiro é muito mais voltado, simpatizante com os números, com as áreas exatas, como que o engenheiro se transformou ou migrou pela área da comunicação? Boa pergunta, pela dificuldade mesmo. Então, o engenheiro, ele tem uma
uma base muito forte de lógica, de raciocínio, de desenvolvimento. Então, isso ajuda muito em todas as áreas da vida, inclusive na comunicação também. Por ser engenheiro, até falo para vocês, eu tenho uma facilidade muito grande de estruturar a comunicação em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso, para quem é engenheiro, parece simples e fácil, mas não é, pessoal. No dia a dia você vê pessoas se perdendo muito na hora de estruturar alguma coisa. E eu tenho uma capacidade grande de sintetizar, porque eu sou engenheiro e isso me ajudou bastante. Então, lá no começo de carreira, quando eu entrei para ser estagiário, comecei no mercado corporativo, eu tinha dificuldade mesmo de me comunicar, como muitos engenheiros têm e muitos profissionais também têm. Uhum. E é engraçado, professor, falar disso, porque quando eu comecei como estagiário, eu sempre gostei de entender perfil comportamental, nem sabia o que era isso, mas eu gostava. Eu via que as pessoas tinham habilidades diferentes, que elas conversavam de formas diferentes, elas encantavam de formas diferentes. Então eu gostava de tentar entender como as pessoas eram, assim. Eu sou um bom ouvinte também, é do meu perfil, então eu ouvi histórias das pessoas, cada uma de um jeito diferente, cada uma enfatizando de formas também únicas. E quando eu entrei na empresa, eu percebi que eu tinha uma boa liderança. Olhando agora, né, com 37 anos, quando eu tinha lá meus 17, eu tinha uma boa liderança, eu tinha uma boa comunicação com pessoas diferentes. Eu sabia mudar minha comunicação, claro, com aquela maturidade de 17 anos, né, com o auge da... Quer dizer, 17 não, 22 anos. Com o auge da ignorância dos 22 anos, que a gente acha que sabe tudo, mas está aprendendo muitas coisas ainda. Então eu conseguia transmitir a comunicação de formas diferentes, ensinava bem pessoas de formas diferentes. Na verdade, a didática foi meu maior talento até hoje. Eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas, de transformar coisas complexas em coisas simples, porque eu também tive muita dificuldade de aprender das formas convencionais. Então ensinar sempre foi algo assim muito interessante para mim, algo que sempre mexeu muito comigo, algo emocionante. É legal de ver as pessoas aprendendo com você. Então, quando eu era mais novo, entrei no mercado de trabalho, eu tinha um resultado positivo, eu liderava bem até pela idade, eu conseguia entregar comunicações diferentes, eu era assertivo muitas vezes, mas eu não era reconhecido por isso. Então, o resultado que eu tinha no dia a dia, nos bastidores, ele não era visto pelas pessoas. Aí eu fiz mestrado, me aprofundei na área de polímeros, que é a área que eu trabalhava, consegui mais conhecimento ainda, as pessoas viram que eu tinha muito a agregar em termos técnicos, mas mesmo assim eu não sentia o mesmo reconhecimento proporcional das pessoas. O reconhecimento real meu, na área técnica inclusive, ele veio quando eu comecei a falar em público. Ele veio quando eu comecei a fazer palestras, treinamentos, participar de seminários. Aí as pessoas começaram a entender quem era o Gabriel, quanto ele sabia, quanto ele podia ajudar, anos depois. Então esse processo de oratória, o meu interesse pela comunicação, ele veio de uma necessidade de mostrar para as pessoas aquilo que eu sabia, para ajudar e para ensinar. Foi um propósito mesmo, veio por vocação. Uhum. Então, depois que eu percebi o que a oratória dava, eu comecei a me dedicar muito mais a entender a oratória e a ensinar primeiro engenheiros a falar em público. Eu até falei com o professor que quando eu comecei a falar de comunicação, eu falava exclusivamente para universitários que fizeram engenharia. Então eu ia nas universidades, fiz várias palestras, ensinava como fazia, como falava, como se comportava, porque eu percebi que quando você entrava no mercado de trabalho, era uma habilidade exigida já. Subentendia-se que você sabia isso já. E nós não sabíamos. Então foi uma forma de começar nesse caminho. O que eu falo da oratória é que a comunicação é muito mais que oratória, tá? O que transforma ambientes é a comunicação, não é a oratória. Mas para empresários, a oratória é super importante porque é ela que vai te dar visibilidade. É ela que vai fazer você criar autoridade. A oratória não te ensina, mas ela mostra aquilo que você sabe. A oratória não me ensinou nada, mas ela me ensinou a criar uma percepção que eu queria nas pessoas que me assistiam. Ela me deu visibilidade. Isso é super importante. Por isso que eu falo para os empresários todos que a comunicação não é a principal arma que você tem. Quer dizer, a comunicação é a principal arma que você tem. Mas para os empresários, a oratória é mais importante. Também é mais importante, porque ela te leva para o palco, às vezes, para a rede social, ela te leva para eventos, para uma roda de negócios, a falar do seu negócio de uma forma que contagia as pessoas. Porque o empresário, ele não fala em público. Ele tem que fazer palestra, ele tem que encantar pelo que ele fala. Ele tem que mostrar para as pessoas que o que ele faz é diferente, que o serviço é diferente, que o produto é diferente, que aquilo agrega as pessoas. Ele tem que gerar curiosidade nas pessoas. Esse é o empresário pequeno, médio, grande. Esse é o empresário que conecta e vende seus serviços. Então, em resumo, eu comecei
a falar de comunicação por uma dificuldade minha, Uhum. por perceber a importância que ela tinha na vida profissional e depois por perceber que isso pode mudar a vida e o jogo de empresários que precisam dessa área também. Que legal. E você tocou num ponto que é bastante interessante, que você identificou na oratória como que ela viabilizaria para você oportunidades, né? Uhum. Isso não é novidade para ninguém, mas a gente sabe que nem sempre o melhor, nem sempre o mais inteligente, nem sempre o com maior qualidade é aquele que vai obter os resultados desejáveis, vai ter as melhores oportunidades, mas e muitas vezes a gente vê que é aquela pessoa que se comunicou, que se expressou melhor, que atraiu para si a visibilidade. E isso a gente fala de promoção no trabalho. Então, às vezes foi uma pessoa promovida que talvez ela nem fosse a melhor tecnicamente, mas ela se comunicou melhor. Produtos são vendidos hoje não porque eles são os melhores, mas Sim. porque em muitas vezes a estratégia de comunicação dela foi mais efetiva, né? E você identificou isso e como que você enxerga hoje, Gabriel, os empresários, eles despertaram para essa realidade já ou ainda estão precisando de um choque, de um empurrão do Gabriel ali para não, cara, realmente eu preciso me expor mais, eu preciso dar minha cara mais? Não, precisa do choque. Precisa entender que a comunicação é importante. Muitos não perceberam isso ainda. E você falou uma coisa muito importante. Nem sempre o melhor vence, tá? O mais conhecido ganha do melhor. Tá? O mais conhecido ganha do melhor. E aí entra a comunicação para te ajudar nisso. Porque os empresários, eles focam muito, e óbvio, em ter um produto bom, em ter um serviço de qualidade, em entregar o que prometem. Isso, claro, é mais importante. Mas esquecem que para que isso chegue para o mundo e para o mercado, você tem que ter um lastro de comunicação pronta e estratégica para passar isso para as pessoas. Então, a comunicação não é só falar bem. Muitos falam isso também. Mas eu falo bem. Falar bem não quer dizer que você impacta as pessoas. Não quer dizer que sua comunicação é estratégica. A comunicação que impacta é aquela que é estratégica, não é ter uma boa dicção e articular bem as palavras. Isso ajuda, óbvio, mas o que muda o seu jogo é o quanto você impacta, o quanto você cria de percepção no outro através da sua comunicação. Isso é essencial e muitos empresários não entendem que é a comunicação que vai te ajudar a gerar vendas. Porque nas vendas você tem várias etapas que precisa de comunicação. Por exemplo, professor, no funil de vendas você começa com o diagnóstico. Uhum. Então eu começo a falar com uma pessoa numa call. Você ligou para uma pessoa, você vai primeiro escutar, entender quem é essa pessoa. E aí, na hora de entender, isso já é comunicação. Ser um bom ouvinte, ter a escuta ativa, é uma parte essencial da comunicação. E quando você escuta o cliente na venda, depois você vai ali fazer o spin selling, que é agregar valor ao cliente e depois apresentar. A forma que você apresenta não é a forma que você gosta de apresentar. É a forma que faz sentido para o outro, para o seu cliente, porque tem outro perfil de você. Tem outro perfil diferente de você. Então, como que você vai apresentar para aquele perfil de uma forma que para ele faça sentido? De uma forma que para ele seja interessante? Você vai ser mais direto? Você vai falar mais? Você vai ser mais profundo? Você vai falar as etapas? Isso tudo envolve os sistemas representacionais e o perfil comportamental, que é uma estrutura da comunicação. Então, se você é empresário hoje e não domina isso, você com certeza não está no máximo do que você pode entregar. E isso com certeza muda o seu jogo também. Então, os empresários não entenderam que é na comunicação que está a base para as vendas, que está a base para o seu posicionamento em rede social, que está a base para você falar em público e também para você gerenciar os conflitos do seu time. Isso não é claro para todos os empresários. E isso é super importante. E isso muda o seu jogo. Que legal. E você falando assim, eu acho que um monte de gente já foi tendo algumas conclusões, porque quando a gente se fala em curso de comunicação e mentoria de comunicação, as pessoas acham que isso está destinado ao público que quer ser palestrante. Uhum. E você está trazendo exemplos muito claros aqui. O cara pode sim, de fato, acabar num palco dando uma palestra? Pode, mas é a comunicação para palestra, é a comunicação para ligação, a prospecção de clientes, é a comunicação para gerir melhor o time. Então, que fique claro isso para todo mundo. O que o Gabriel oferece é a comunicação como um todo, esse pacote completo, né? E, Gabriel, o que você percebe nesses anos de experiência aí, com esse monte de gente transformada por você? O que mais os seus clientes já te trouxeram de dificuldades ou até mesmo de erros na comunicação que eles cometiam? Legal, uma boa pergunta também. É interessante que muitas pessoas acham que falam bem,
E na hora que a gente vai avaliar com profundidade, essa comunicação é uma comunicação que não é assertiva. E o que é ser assertivo na prática? Ser assertivo, que é uma frase simples, mas ela não é simples na prática, ainda mais no universo de um empresário. Ser assertivo é você falar o que você tem que falar, porque tem coisas que têm que ser ditas, da forma adequada e no momento certo. Então você tem que unir esses 3 pilares, essas 3 etapas para você ser assertivo. E aí você pensa no seu ambiente todos os dias, né? Você é um empresário, você tem incertezas do mercado, incertezas da economia, incertezas da política, um time que também tem problemas, clientes que prometem e não cumprem, tem que bater vendas, pessoas que também são maldosas com você no seu dia a dia. Nesse ambiente todo, você ser assertivo, você entregar o melhor e o certo para os seus funcionários ou para o seu cliente, não é nem um pouco fácil. E para isso existem ferramentas que eu trabalho na mentoria. Então muitas vezes o empresário chega achando que fala bem, mas na verdade ele não fala bem. Ele não é assertivo. Ele até se comunica bem, ele até tem boa articulação, ele usa bem as palavras, mas não é eficaz no que ele faz. Então, esse é um problema. O medo de exposição de falar em público, o medo de falar em público é um problema para empresários, tá? Ele é um problema. A comunicação não é só sobre isso, igual o professor falou, mas não saber, não ter coragem de falar do seu negócio para as pessoas, em público, em rede social, se você não consegue pegar o seu celular e gravar um story sobre o seu negócio, ou um Reels sobre o que você faz, isso é um problema. Porque você não se posiciona. As pessoas se conectam com você. Grandes marcas hoje, você pode ver, elas estão colocando as pessoas para falar. Porque a conexão acontece com as pessoas. Se você tem um negócio pequeno, por exemplo, começou agora, é essencial que você saiba se comunicar nas redes sociais. Gravar vídeos, fazer reels, fazer um evento, uma palestra em público falando sobre o que você faz, construir um pitch de vendas. Não importa o roteiro. Qualquer roteiro bom fica ruim se você não tem uma comunicação adequada e uma oratória treinada para aquilo. Então a comunicação, ela também envolve falar em público nesse sentido. Então essa questão de saber, achar que sabe falar, mas não ser assertivo é um ponto. O medo de falar em público é outro ponto também. E a questão de você gerar conflitos pela comunicação. Eu tenho mentorados que falam assim, que falou esses dias para mim, inclusive. Eu quase perdi meus 3 funcionários pela forma como eu falo. Eu sou muito grossa quando eu falo com eles, eu sou muito rude. Mas não é o que eu quero fazer, é a minha forma de ser. E eu sou assim mesmo. Então, o ser assim mesmo pode pôr o seu negócio água abaixo. O ser assim mesmo pode destruir o seu time. Você pode perder as pessoas que você treinou por ser assim mesmo na comunicação. A comunicação é uma das bases também para você gerenciar conflitos. Conflitos que parecem pequenos, mas se você não trata na raiz, eles ficam grandes e geram problemas gigantescos depois para você conseguir retrabalhar e consertar. Na comunicação, tudo que você faz, você tem que lidar depois. Então, é muito mais fácil você fazer certo no começo do que ter que consertar depois com a sua comunicação. Porque consertar algo que você errou vai te exigir muito repertório emocional e comunicacional. Você vai ter que fazer muitas coisas para acertar aquilo que está errado agora. Então, tem 2 coisas que é importante você que é empresário saber sobre comunicação. A primeira, todo comunicador é responsável pela comunicação. Todo comunicador é responsável pelo que fala. Você é responsável pela sua comunicação. Então elimine do seu vocabulário frases como você não entendeu o que eu falei. Não é isso. Você não foi claro o suficiente para aquela pessoa entender. Você precisa ser claro, você precisa entender o outro. E isso é você ser empático. É entender que cada um está certo dentro da sua perspectiva. E quando você entende a perspectiva do outro, você consegue ser muito mais claro. O segundo ponto que você tem que entender, na comunicação, você gera problemas, você resolve os problemas. Você é responsável pelo que você gera. E se você gerou, você tem que consertar isso. É muito mais difícil consertar, mas você tem que fazer. Porque você criou esses problemas. E aí você vai ter que vir com técnicas, com humildade, para conseguir refazer e consertar o que foi feito de uma forma inadequada. Por isso que a inteligência emocional, para quem é empresário, é essencial. Inteligência emocional é você entregar a mensagem da forma que você gostaria de entregar. Não tem nada pior para um empresário que quando ele fala alguma coisa e se arrepende. Então ele fala, o conteúdo era aquele, a frase era aquela, mas ele fala de um jeito que depois ele pensa assim, poxa vida, eu não queria ter falado assim. E já foi.
Então, a inteligência emocional é você entregar para as pessoas a mensagem que elas precisam ouvir, mas de uma forma que seja coerente com seus valores, que seja congruente com o que você acredita, com quem você é. Porque aí você se fortalece, aí você cria autoridade e você faz as coisas de acordo com o que você acredita. Isso são os valores aplicados na prática. Isso é você se comunicar de uma forma que você mesmo respeita e quer que os outros façam igual. Então, são esses 3 pontos que eu vejo de problemas na comunicação com empresários e pessoas no geral. Que legal. Uma clássica que acontece também nisso que você falou da responsabilidade, que as pessoas dizem, mas não foi isso que eu quis dizer. Essa é clássica. E é aquilo que você falou, a comunicação ela é tão poderosa que uma vez ela feita, não dá para voltar atrás, você não consegue pegar a palavra de volta, né? Se você perdeu a atenção, se você perdeu o prestígio da pessoa na hora que você se comunicou, você falhou. Aí entra o segundo ponto que você colocou aqui, que eu achei muito legal, você gerou o problema, você resolve o problema. Então nada custa você ir lá, se desculpar, se corrigir, mas é sempre consertando, né? Por isso que é importante já tentar acertar de primeira, já ter essa clareza. E vamos de prática agora, de repente, para o pessoal ali em casa, que eu acho que é fundamental. Primeiro, você de casa, eu gostaria que você comentasse aqui para nós, se você tem medo de se comunicar, tem medo de falar em público. E quando eu digo medo, amplie essa palavra para não só aquela sensação de tremedeira, de suor, vou desmaiar, não, mas você se sente confortável numa plateia de 10 pessoas, 15, 20, 50, 100, 1000 pessoas? Faça esse exercício e coloca aqui para mim se você tem medo ou não de falar em público. E aí eu pergunto pro Gabriel, como é uma dica prática para as pessoas começarem nesse caminho de perder esse medo de falar em público? O medo de falar em público, você reduz ele passo a passo. Então é você criando oportunidades passo a passo para você ir tomando coragem e vendo que você é capaz de fazer isso. Mas em termos de mentalidade, o que eu sugiro você pensar quando você vai falar em público para alguém, ou para um grupo, ou para algumas pessoas, ou para uma plateia, é que as pessoas não querem saber de você. Não querem saber quem você é, nem o que você faz, mas o como você pode ajudar elas com o que você vai falar. Então o que mais importa para quem te ouve é a mensagem que você vai passar e o quanto aquilo realmente pode gerar resultado na vida da pessoa. Isso deixa você um pouco menos preocupado com você e muito mais preocupado com a mensagem que você vai transmitir para o outro. Então foca no conteúdo, ele tem que ser bom. É um conteúdo que tem que ser relevante para a plateia. O começo é impactante, o conteúdo relevante, o final é emocionante. É uma estratégia. Mas o conteúdo, ele diz muito sobre como as pessoas vão olhar para você depois. Então, se você conhece o que você fala, se você sabe que aquilo agrega para a plateia, se você tem uma boa didática, uma boa estrutura, e você sabe que quem entender aquilo que você falar e aplicar vai ter resultado, em qualquer contexto que seja, eu tenho certeza que você vai ser reconhecido. Óbvio que a exposição de falar em público é sempre um desafio para todo mundo, tá? Uhum. Eu faço isso também para mim é desafiador. Mas isso vai reduzindo à medida que você vai se expondo e à medida que você entende que o que mais importa para as pessoas não é você, mas o que você tem a dizer para elas e como isso pode transformar a vida delas. Então foca nisso, é mentalidade, tá? Primeiro começa aos poucos e foca em ter um conteúdo que agregue. Foca em servir e ajudar as outras pessoas. Isso ajuda muito, tá? Por isso que os professores fazem isso muito bem. Os professores, como professor, eles se preocupam muito mais com o quanto eles podem ensinar as pessoas e os alunos. E isso é muito mais importante. Isso faz um grande professor. Na verdade, um grande professor, o Mário Sérgio Cortella sempre fala isso, eu sempre comento. O grande professor não é aquele que precisa falar para a classe ficar quieta para que ele seja ouvido. O grande professor é aquele que a sala fica quieta porque quer ouvir o que o professor tem a dizer. E ele faz isso porque ele sabe que as pessoas são visuais, são sinestésicas, são auditivas, ele tem uma boa oratória para explicar, ele tem slides que ajudam na compreensão e ele tem exercícios práticos que fazem as pessoas fazerem. E isso faz uma aula ser dinâmica e adequada para todos os perfis. Esse é o grande professor que certamente muda nossas vidas. E você falar em público é também ser um pouco de professor, é você se colocar na posição de ajudar os outros a entenderem. Que legal, isso que você trouxe é bacana porque, de fato, às vezes as pessoas elas ficam nervosas e muito mais preocupadas com a performance que elas vão entregar e tiram essa visão do conteúdo, do potencial transformador que o conteúdo tem. E quando você faz esse redirecionamento de foco, cara, mas o conteúdo que eu tenho é bom, é de potencial, a pessoa que vai ouvir, ela é interessada nisso, vai ajudar ela. Exato. Isso alivia baixar um pouco essa tensão, né?
Gabriel, se você puder ir pensando em alguns casos de sucesso que você teve ao longo desses anos, acho que é legal também para o pessoal, para criar essa identificação também, né? Que às vezes o ouvinte está lá em casa, cara, eu tenho essa e essa dificuldade. Pode ser o exemplo que você vai trazer e a pessoa vai falar, cara, então realmente isso é para mim. Tá. Mas antes desses casos de sucesso, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal como é que é esse seu método, né? Como que a GMS trabalha a comunicação nas pessoas, então. Tá, eu trabalho hoje com mentorias individuais para empresários. Então, você que é empresário, eu vou fazer primeiro um diagnóstico com você para entender aonde a sua comunicação hoje precisa ser melhorada. Talvez seja na hora da venda, talvez seja para falar em público, talvez seja para gravar vídeos para rede social, ou talvez você precise de comunicação para melhorar a gestão do seu time e reduzir conflitos. Então, começa com o diagnóstico e depois eu preparo para você vários encontros junto com uma pedagoga para que a gente consiga atingir na teoria e na prática aquilo que você precisa através de 8 encontros juntos comigo individuais e um acompanhamento por 12 meses. Então, por exemplo, você tem uma dificuldade hoje de falar em público. Então, eu vou criar para você a mentoria com 8 encontros presenciais ou online junto com você para a gente trabalhar as teorias que vão te ajudar e a prática nisso. Entre os encontros, exercícios, e depois que acaba, depois de 2, 3 meses que acabam os encontros, você tem mais ainda 9 meses junto comigo para me chamar sempre que você precisar. Então, vou dar uma palestra num evento hoje e estou inseguro ou insegura. Eu vou estar lá com você, preparando os slides, estruturando com você, treinando com você, para que você consiga ir bem nessa palestra. Vou fazer um pitch de vendas numa roda de negócios. Estou inseguro, estou insegura. Eu preparo com você o pitch. Depois da mentoria, eu preparo com você o pitch, a gente treina junto, você vai lá e faz e me traz os feedbacks. Então, a mentoria é um processo individual, personalizado, que garante o seu resultado. É um acompanhamento próximo, contínuo, de 12 meses, que garante que você consiga ser transformada pelo serviço e gere resultado que você precisa. Então, o foco da mentoria é o resultado. É o processo que chega no resultado. Não tem como ser em uma semana, porque a comunicação é uma evolução, é um processo de desenvolvimento, mas o acompanhamento contínuo gera resultado. Então, eu trabalho com mentorias personalizadas, com treinamentos e também com palestras. As palestras têm o sentido... As palestras têm o objetivo de transmitir conhecimento de uma forma geral para que abra a cabeça das pessoas. Eu geralmente trago uma ferramenta importante para você aprender e muita reflexão para você entender como a sua comunicação pode evoluir para que você atinja resultados diferentes. E os treinamentos eu aprofundo em várias ferramentas ao longo de 1 ou 3 dias. Esses são os serviços que a gente oferece hoje para o mercado. Que legal, e me parece que é algo muito prático, né? Como você disse, me chamou muita atenção ter uma pedagoga, um pedagogo junto ali auxiliando no processo. Da onde que surgiu essa ideia de ter esse profissional junto também? Aí eu levo muito a sério a questão do ensino. Então, hoje eu até brinco assim que com a rede social, hoje todo mundo virou mentor, né? Todo mundo hoje consegue fazer mentoria e tudo mais. E todo mundo é professor também, e não é bem assim. Eu dou muito valor para professor, para mentor, porque são áreas da vida, como a gente estava conversando antes, que é uma vocação. Então, ser professor é uma vocação. São as poucas pessoas que têm realmente esse chamado para ensinar os outros. É trabalhoso, você tem que se dedicar muito, é construir aula, é falar com alunos de todos os tipos, de todas as formas, é vencer o cansaço muitas vezes, é até falta de reconhecimento em muitos casos. E ser mentor também é assim. Quem não gosta de ser mentor é um processo cansativo. Tem que estar disponível sempre, você tem que ajustar o conteúdo para a pessoa. Tem pessoas diferentes que aprendem de formas diferentes, tem pessoas que são mais práticas, tem pessoas que são mais teóricas, tem pessoas que precisam de acompanhamento muito mais próximo, outras não, são mais autodidatas e gostam de mais distância. Então a mentoria com a pedagoga veio no sentido de ela vai te acompanhar e vai ajustar os conteúdos junto comigo de uma forma que faça sentido para você. E ela ajuda a medir o seu progresso. Então a gente está junto ali vendo aonde você está indo bem, onde você precisa melhorar, o que fez sentido, o que não fez, e eu vou trabalhando e ajustando até fazer sentido para você. E para que você chegue no resultado que você precisa. Então é um trabalho muito personalizado mesmo, diferenciado. Poucas pessoas no mercado fazem isso, tá? Eu não conheço ninguém que faça isso. E é um trabalho de muito acompanhamento. Então ele funciona, posso dizer que funciona, porque é uma dedicação contínua. Cara, que legal, realmente
não veio à mente nenhum outro lugar que faça isso de fato, né? Não só pela questão do seu projeto de mentoria e mais esse acompanhamento que eu achei incrível, achei muito legal. Porque às vezes assim, eu vou te dar 2, 3 técnicas aqui de comunicação, você se vira lá. Não, você ainda faz esse acompanhamento, tá junto, e ter esse profissional pedagogo eu achei muito legal, realmente bem fora da caixa, bem fora do convencional, que legal. Você costuma atender, porque eu imagino que a gente, dentro desse pacote da comunicação, a gente tenha vários tipos de dificuldades, vários desafios, né? Você costuma receber somente aquela pessoa que é totalmente travada na comunicação, que assim, falou em comunicar, ela já treme, soa, ou não, também tem aquela pessoa que diz, cara, com a equipe tá legal, na ligação ok, o meu problema é palco. Também, ou como é que a sua atuação aí? Recebo pessoas que já conseguem fazer, mas querem melhorar no palco. Até entrego, sei fazer, mas não sinto que tem impacto. Aí eu vou trabalhar mais técnicas para elevar o nível da entrega no palco. Isso acontece também, tá? Recebo pessoas que conseguem se comunicar bem com o time, mas, por exemplo, não conseguem dar bons feedbacks para as pessoas. Então, aí eu trabalho técnicas de feedbacks para que ela consiga melhorar isso também, em treinamentos, ou em mentoria, ou em palestras. E pessoas que não conseguem, fazem bem no dia a dia, mas empresários no caso, mas na hora, tem empresários que vendem muito bem, que falam muito bem no 1 para 1, até em rodas menores, mas que gostariam de ir para o palco para divulgar o próprio negócio. Porque é o momento. Porque a comunicação ela vai te ajudar como empresário no seu início, que você precisa ali na rede social passar sua mensagem em rodas de negócio e tudo mais, para manter aquilo que você criou, porque tem concorrentes, então você tem que ser diferenciado, mostrar seu posicionamento, e também para escalar. Para escalar, eu tenho mentorados que entram para isso também. Eles querem agora ir para palcos maiores, querem divulgar em outro nível de empresários. E para isso tem que ter uma comunicação muito mais estratégica e treinada. Aqui vai entrar técnica e treino juntos, para que você consiga atingir aquilo que você precisa. Então, sim, eu trabalho com pessoas que precisam disso também. Para todo mundo, você tem um serviço específico. Onde entra vendas, autoridade, rede social e gestão de conflitos, eu entro com a comunicação. Que legal, esses 4 pontos. Que bacana. E vamos para um case de sucesso aí, tá? Traz aí alguém que veio à sua mente, falou, essa pessoa chegou assim e saiu assado e hoje está até mais. Tem uma pessoa que eu gosto bastante de falar do caso dela, que ela é excelente técnica, uma pessoa com muito conhecimento técnico, muito profundo, reconhecidíssima por isso. E ela tinha muita dificuldade de transmitir esse conhecimento nos palcos. E ela tinha essa vontade de fazer palestras técnicas e também ter suporte, consultorias e tudo mais. Eu comecei o trabalho com ela e foi um trabalho no começo de entender o talento que ela tinha. Então, pessoal, mentoria é o ápice da educação para mim. É você entender qual que é o talento de cada mentorado e trabalhar esse talento para que isso se torne um diferencial para aquela pessoa. Não é eu ensinar para você o que é mais fácil para mim ou o que funcionou para mim. É o que é ótimo e adequado para você, para que você se desenvolva e lá no palco tenha o ápice de um orador, que é a naturalidade. Então, no começo, eu queria que ela fizesse palestras memoráveis, contando histórias, fazendo o impacto inicial, como eu acho que funciona para mim e funciona muito bem para muitas pessoas também. Aí, no meio do processo, eu percebi que para ela era muito difícil fazer isso. Ela se sentia mal, se sentia forçando um pouco o perfil dela, não era esse. Aí eu falei, tudo bem, então vamos voltar. Realmente não tá dando certo assim, você tem que se sentir bem no palco. Você tem que se sentir confortável. Eu sei que tem nervosismo, mas o conforto na hora de você falar é imprescindível. Então a gente voltou, eu falei, eu entendi como você funciona. O seu perfil de palestrante não é o palestrante coach, o palestrante de filosofia. O seu perfil é o palestrante pesquisador. Então você vai trazer conceitos complexos e encantar as pessoas simplificando isso. Você vai trazer didática para assuntos que ninguém entende. Você vai ensinar as pessoas de uma forma que ninguém foi ensinado, num assunto complexo. Esse é o seu perfil. Aí eu trabalhei com ela em slides melhores, numa construção de uma didática que fosse mais profunda e trouxesse o que ela queria para as pessoas. E no final do processo de mentoria, ela começou a fazer palestras em português, em espanhol, no Brasil, fora do Brasil. E hoje ela é reconhecidíssima
no mercado dela e no meio dela. Então, esse foi um case de muito sucesso que eu olho até hoje e tenho orgulho de ver aonde essa pessoa chegou. A mentoria continua no suporte, né? Já foram os encontros, eu continuo acompanhando ela ainda em treinamentos e palestras, mas o resultado já é fantástico. Então, esse é um caso que eu gosto sempre de lembrar, que me dá muita felicidade, de ver bons profissionais, excelentes profissionais que não tinham visibilidade conseguirem mostrar para o mundo aquilo que eles sabem. Isso que você falou é muito importante, essa quebra do paradigma, né? Porque muitas pessoas, modelar as outras é legal, é bom, a gente é preciso ter modelos para a gente olhar, se inspirar, mas muitas pessoas que às vezes têm dificuldade na comunicação, elas querem copiar. E aí, nessa cópia, você chega num ambiente de estresse, que é o palco, aquele desafio, o seu eu interno tá querendo fugir daquilo, e você tá com outro personagem, você fala, mas eu não sou isso, daquele conflito é onde vem um branco, vem a gagueira, vem isso, vem aquilo, e você trouxe isso muito importante, que é descobrir o seu perfil. Então, cara, eu adoro excelentes palestrantes aí, que sim, são incríveis, mas eu não consigo ser ele. Eu amo ouvir, mas o meu jeito de palestra é outro, o meu jeito de falar outro. E essa autenticidade é importante para as pessoas, né? Não é falar igual o Gabriel, é falar usando as técnicas dele, mas como você mesmo, né? Isso você traz muito aflorado e é legal, né? Traz esse conforto para os seus clientes, né? Com certeza. Isso daí é o autoconhecimento na prática. Por isso que a mentoria ela é dividida em 6 pilares. Eu falo de autoconhecimento, modulação de voz, postura, clareza, conexão e depois naturalidade. A naturalidade é o ápice do grande orador, do grande comunicador. Você tem que ser você mesmo. Então a gente constrói baseado em perfeição e depois desconstrói para surgir você como orador, como comunicador. Porque aí tem que ser legal para você isso. As pessoas encantam de todas as formas. Tem palestrantes que são cientistas e eles explicam bem. Eles não têm modulação de voz, eles não gritam no palco, mas eles trazem esses conceitos de uma forma tão legal, tão divertida, tão simples, que você gosta de ouvir. É o professoral, ele consegue simplificar o complexo. Isso é uma arte. Poucos fazem isso. Isso é um tipo de palestrante. Tem o coach também, que a gente está acostumado, que vai lá e grita, e tem emoção e tudo mais. Bacana. Tem o palestrante filósofo, que vem para reflexão. É mais pausado, que traz reflexões que poucas pessoas trazem, uma forma de enxergar um mundo diferente. Eu adoro também. Tem o palestrante storytelling, Steve Jobs. Pouca modulação, muitas pausas e uma história, um roteiro que te prende do começo ao fim. É surpreendente também. Tem um palestrante artista que canta, que brinca, que faz piada, que no palco também para ele gosta da exposição. Também encanta. Então você tem que entender qual que é o seu tipo de talento falando em público. Você pode ser mais de um. E nesses talentos você vai achar quem é você como orador. E aí fica muito bonito de ver. Aí a beleza começa a aparecer na sua oratória. Você conecta com autenticidade, não com perfeição. A perfeição não gera conexão. O que gera conexão é a autenticidade, é ser você mesmo. Só que as pessoas confundem ser você mesmo com fazer de qualquer jeito. Não, tem que ser natural. Vai lá e faz de qualquer jeito. Não é assim. A naturalidade exige preparo. Não é fácil ir no palco ser quem você é. Demanda tempo, demanda ajuda, que é essa ajuda que eu dou. Eu te ajudo a ser você mesmo lá no palco. E esse é o diferencial da mentoria. É fazer e treinar tantas vezes até ser natural de fato, Perfeito. né? Até você internalizar isso. Gabriel, você falou aí de tipos de oradores, tipos de oratória. Você citou o Steve Jobs, mas eu queria que você citasse mais. Para você, quem é eu não vou dizer o melhor, mas quem é um grande orador, talvez o seu favorito, e cite outros oradores, fala, cara, até de repente de perfis diferentes, mas fala, ó, esse cara é um bom orador naquilo que ele propõe. Tá, eu gosto muito de... Bom, Steve Jobs foi o primeiro... ele também é referência para muita gente que fala em público. Ele é um que eu gosto bastante. O Mário Sérgio Cortella foi um dos segundos, assim, o primeiro também que eu ouvi muito Mário Sérgio Cortella, eu via todo dia. Eu gosto muito da reflexão. Eu não sou como ele também, como você falou, mas ele traz uma forma diferente, assim, de falar de alguns temas. Eu gosto de palestrantes que trazem temas comuns, mas de uma visão diferenciada, que faz você refletir, nossa, eu não tinha pensado assim. Essa é a palestra que realmente te faz mudar. Clóvis de Barros Filho, pela energia, muito bom também. Então, também não consigo fazer, mas é excepcional. Consegue, energia, não sei, é muito legal de ver ele falando assim. Resmunga, né? Resmunga, conecta, vai muito... é divertido, né? Sim.
Deixa eu ver quem mais aqui. É que eu gosto muito de pessoas do dia a dia. Tá? Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu aprendo muito mais com as pessoas do dia a dia meu do que com palestrantes famosos. Tá? Então eu tenho várias referências de pessoas que eu ouço falando, às vezes no podcast, às vezes no dia a dia, às vezes na empresa, cliente, que eu falo, poxa, que legal a forma que ela fez, foi diferente, foi disruptivo, teve um toque diferenciado, assim. Então, de famosos, vamos continuar. Ou pode ser não famoso também, tá? Porque às vezes vale essa menção honrosa ou não famoso para ele entender que ele tá num caminho bom e tá esperando pessoas que às vezes ele nem sabe. Tô pensando aqui, tô refletindo sobre. É que os não famosos não são pessoas que trabalham comigo no dia a dia ali, né? Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal também. Eu gosto muito dos filósofos, né? Então eu vou ficar repetindo perfis que são muito parecidos. O Leandro Carnal é que essas pessoas me ajudam a ter conhecimento para eu ser quem eu sou no palco. Então isso é bem bacana, assim, da parte deles. Acho que seriam esses que eu mais assisto, ouço e estudo. Sim, mas você conseguiu sintetizar perfis diferentes ali, realmente. O Steve Jobs é diferente, muito acometido ali, talvez às vezes puxa até um pouco pro técnico, bem cadenciado. O Cortella tem essa capacidade de trazer assuntos complexos de uma forma tão do dia a dia ali, tão natural. O Clóvis, uma bomba, né? Enérgico, muito legal ele. O próprio Karnal também, mais eloquente, né? Mas o tom de voz dele também ajuda nisso, né? A modulação vocal dele é muito legal. Que bom. Fica de dica para vocês aí para assistirem essas palestras. Aliás, como que você consome conteúdos de comunicação e não necessariamente conteúdos técnicos? Mas, cara, vou assistir palestrantes. Como é que você faz para buscar? Tem algum site? Tem alguma série de vídeos que você gosta? Olha, assim, eu gosto muito do TED Talks, que acho que todo mundo já ouviu falar, então eu assisto muito TED, consumo muito TED, para ver estrutura de construção da palestra, que são palestras muito do meu perfil, palestras curtas, rápidas e que entregam uma mensagem central. Então eu gosto bastante, eu anoto quando eu não ouço só como ouvinte, tá? Eu sempre consumo alguma coisa, algum podcast, alguma palestra, eu vou anotando o que eu acho interessante de insights, a forma que a pessoa fez, como ela explicou, a didática dela. Então eu vou pegando isso como referência para usar depois em uma outra palestra ou até no dia a dia. As referências servem para a gente ter como recurso cognitivo. Então a gente acaba usando numa conversa, num podcast como esse, eu vou lembrando, vou conectando, vou colocando isso para fazer sentido. Eu ouço muito podcast. Eu deixo rolando lá, eu fico ouvindo, eu adoro ouvir podcast. Então também é um outro tipo de material. É que aí é o meu perfil, então eu sou auditivo, então eu gosto de ficar vendo, ouvindo as pessoas falar, assim, eu vou aprendendo também. Então para mim, o TED Talks hoje é o lugar que eu mais pego vídeos para aprender e também para consumir. Eu gosto e aprendo. Legal. E o bom do TED Talks, pessoal, é que ele tem palestras tanto nacionais quanto internacionais. Dá para você também ter essa visão mais global de como que tá a comunicação, como que estão os palcos aí ao redor do mundo. Gabriel, eu queria entrar num segundo momento agora, que é o momento de um outro apoiador aqui do nosso canal, a LA Engenharia Elétrica, nossa parceirona aqui, é uma empresa especializada também em produtos e em serviços nas áreas elétricas. Então, se você está precisando ou de produto ou de serviço para sua casa, para sua empresa e até mesmo serviços públicos, você tem que conhecer a LA Engenharia Elétrica. Profissionais de altíssima qualidade, super técnicos e competentes, produtos todos com garantia a preço justo. Vale muito a pena você que está precisando, você que está pesquisando algum produto ou serviço nessa área, você entrar em contato no @LA Engenharia Elétrica, que certamente o pessoal vai te atender super bem, vai fazer um orçamento para você e eu tenho certeza que você vai fechar, vai virar fã deles, porque realmente eles são muito bons. E Gabriel, o pessoal da LA Engenharia Elétrica, eles têm um lema, que é gerando energia de qualidade. E eles mandaram uma pergunta para você através desse tema, que é a seguinte, vou até ler para você aqui, ó. Na sua visão, uma comunicação ruim dentro da empresa pode ser vista como desperdício de energia? Pergunta. E como o líder pode começar a gerar uma energia de qualidade através da comunicação? Sim, é um gasto de energia, se você não tem uma comunicação trabalhada e desenvolvida, porque o bom comunicador é aquele comunicador que, dentro do ambiente, ele consegue extrair o melhor de cada pessoa.
O bom comunicador é aquele que nós queremos, ele não precisa se impor. Nós queremos que ele esteja no ambiente porque com ele ali é mais fácil, com ele as pessoas se entregam mais, com ele as pessoas querem agregar. O bom comunicador, ele não quer falar sempre que ele precisa. Ele não quer falar no começo e no final para ter visibilidade. Ele quer falar para agregar conhecimento, ele quer falar para ajudar as pessoas a entenderem e terem mais informações para resolver um problema. O bom comunicador eleva as soluções de um time. Ele consegue se colocar no papel de ator principal quando precisa, de coadjuvante, apoiando o ator principal e também na plateia, aplaudindo quem naquele momento é o ator principal. Se você não tem uma comunicação desenvolvida para isso, certamente você perde energia no seu dia a dia. Qual que é a segunda pergunta mesmo? E a segunda pergunta, peraí, deixa eu achar aqui, voltar nas minhas anotações. E como que o líder pode começar a gerar energia de qualidade através da comunicação? O líder gera energia de qualidade através da comunicação, quando ele começa a entender os perfis comportamentais de cada pessoa e percebe que para cada pessoa ele precisa direcionar uma comunicação diferente. E isso faz as pessoas entenderem ele melhor, faz as pessoas quererem serem ouvidas por ele também e faz as pessoas mostrarem os talentos que ela tem. É através da comunicação que você ajuda as pessoas a mostrarem o que elas têm de bom. E mostrando o que elas têm de bom, elas entregam muito mais. Você, na comunicação, cuida das pessoas e as pessoas cuidam do seu resultado. Então, é a base da liderança. A comunicação é a base da liderança. Uau, excelente resposta. Gabriel, a gente veio falando ao longo desse episódio e pode ser que tenha dado a impressão de que você trabalha só no one-on-one ou de que eu me interessei pelo Gabriel, vou mandar uma mensagem, vou me tornar cliente dele, mas você também trabalha no formato in company, né? As empresas também podem te contratar. E eu queria que você falasse para nós agora quais são os modelos de atuação in company e quais são os ganhos que as empresas podem ter com isso também, porque a gente percebe em algumas empresas que o funcionário ele tem que buscar por ele se ele tiver interesse, e realmente tem. Mas eu, empresa, poxa, eu tenho um funcionário, eu tenho uma equipe, eu desafio esse meu time, eu quero estimular esse meu time. Então, por que eu devo contratar também o Gabriel, a GMS, para ajudar a comunicação dos meus funcionários? A gente consegue ajudar todas as empresas com treinamentos e palestras e mentorias que mostrem primeiro para os funcionários e para a empresa que a comunicação é bilateral. A gente tem uma questão de entender ou de achar que a comunicação é responsabilidade do gestor, do líder. Isso é um erro gravíssimo. A comunicação é bilateral. Na comunicação, tanto o gestor como o time são responsáveis. E quando você mostra que o time tem a mesma responsabilidade que o gestor, e é dos dois que vem a assertividade, quando o gestor não está bem, o time apoia. Quando o time não está bem, o gestor apoia. E isso é um time real. A comunicação assertiva pode acontecer. Então, através das palestras, eu conscientizo as pessoas que a comunicação é bilateral e como fazer para colocar as pessoas no mesmo nível da comunicação e fazê-las entender que é possível você ter uma comunicação de qualidade quando você entende o outro, quando você entende a perspectiva do outro e que o perfil comportamental faz parte disso. Nos treinamentos, eu ajudo a aprofundar ferramentas que podem ser usadas no dia a dia na comunicação através de teoria, prática e dinâmica e também de acompanhamento após os treinamentos. E para as pessoas que precisam de um trabalho mais focado, as mentorias, onde eu trabalho aí um ponto que você precisa melhorar e desenvolver através de um acompanhamento individual ou para empresas em grupo também, para chegar num resultado que vocês precisam. Então, é treinamento, palestras e mentorias para conseguir atingir o que as empresas precisam. Que legal, muito bom. Vamos de dica de novo, de técnica de novo? Pensa aí numa técnica, num exercício, num toque rápido que o pessoal que está lá em casa já vai conseguir aplicar hoje mesmo e de repente melhorar a comunicação, seja na empresa, no relacionamento, no Instagram daqui a pouco. E também pense em um outro case de sucesso para o pessoal falar assim, caramba, esse Gabriel, o cara é bom mesmo. Ó, dica prática para você no dia a dia. Sempre pense que você, dentro de uma frase, de um discurso seu, você tem que começar impactando, gerando conteúdo relevante e com um final emocionante. Então, vou falar na reunião, conteúdo impactante. Vou falar sobre como o meu serviço aumentou 10% do resultado.
Aí você fala o como em 3 tópicos, desenvolve aquilo, é relevante. Então, eu mudei o time, eu mudei a forma de entregar, eu mudei a forma de acompanhar meu cliente. E no final, isso mostrou que o meu trabalho, além de dar resultado, também gera um relacionamento melhor. Eu me senti feliz por isso e o time também. Então, gera uma emoção no final. Impacta no começo, desenvolve o conteúdo relevante e depois você termina com algo emocionante. Aí você pega as três vias de uma comunicação e entrega algo que seja interessante para o outro. Essa é uma dica, tá? Perfeito. Pessoal, quem não anotou, volta esse vídeo, anota e comece a exercitar. Exercita, vai escrevendo, faz o discurso para você mesmo no espelho, na parede, chama a esposa, os filhos. Treina, coloca isso em prática, porque essa dica veio de graça para vocês e essa dica vale ouro. E agora, mais um case de sucesso aí. Eu tenho um case de um dono de uma distribuidora que ele, quando chegou para falar comigo na mentoria, ele falou que tinha um problema, ele queria começar a fazer mais eventos e falar em público sobre a empresa e tinha muita dificuldade para isso. E quando eu comecei a fazer a mentoria com ele, eu percebi que ele tinha algo diferente, ele tinha um talento que ainda não estava sendo descoberto. E essa é a beleza da mentoria. E aí comecei a falar com ele, os trabalhos vamos fazer, estruturei junto com a pedagoga, quais seriam os encontros, comecei com o autoconhecimento. Aí no autoconhecimento não ficou muito claro qual que era o perfil dele. Eu tinha uma ideia, mas ainda não era certeza. E eu fui trabalhando. E eu vi que tinha dificuldade e a cada mentoria ele se desenvolveu um pouco mais. Aí quando chegou na modulação de voz, o primeiro exercício ele não foi tão bem assim. Eu insisti no próximo encontro para a gente repetir de uma outra forma. Quando ele repetiu esse exercício, usando tudo que ele podia de modulação de voz, foi uma coisa incrível. Assim, o que ele gerou de resultado foi profissional. Assim. Eu até mostrei o vídeo dele para minha esposa e para algumas pessoas próximas. As pessoas perguntaram quem era ele para seguir. Então ele conseguiu mostrar que realmente ele tinha talento, estava escondido, e quando ele se sentiu confortável, sentiu estrutura e suporte para colocar isso na comunicação dele, se tornou um diferencial. Ele está no processo de mentoria ainda, tá? Não acabou os encontros, mas o nosso plano para ele é que ele faça uma palestra ainda esse ano, mostrando para todo mundo como ele consegue transmitir com autoridade e emoção a empresa dele. Então esse é um case de muito sucesso já, e vai ter mais sucesso ainda, mas é um case que eu vou contar muitas vezes ainda em podcast e em rede social. Que legal, cara, que legal. Eu fico feliz por esse seu mentorado, porque realmente quando as pessoas se dão a oportunidade de treinar, de desenvolver, o resultado vem. Sim. Com a pessoa certa, com o método certo, o resultado vem. Gabriel, caminhando um pouco mais aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria que você, assim como falamos lá no começo, trouxesse um choque de realidade para o empresário ou para o funcionário que está querendo começar a empreender ou para o funcionário que está querendo galgar novas posições, que você trouxesse esse choque de realidade para essa pessoa, mas que trouxesse também um afago ali, uma palavra de esperança, porque tem muita gente que fala, cara, comunicação não é para mim, né? Então, choque de realidade, essa palavra de incentivo e também aquela frase que eu pedi para que você preparasse, aquela frase de impacto que vai fazer o pessoal aí, dentro dessa sua jornada da comunicação, ter o fator emocional aí. Tá bom. Para você que é empresário, que é empresária, que é empreendedor, que quer ter um negócio, a comunicação vai definir o futuro do seu negócio. A comunicação vai definir o futuro do seu negócio, porque a comunicação ela é a base das suas vendas, ela é a base da sua autoridade no palco, ela é a base da sua autoridade nas redes sociais e ela também é a base da gestão de conflito que você vai ter na sua empresa. Então, uma forma de você estruturar algo para crescer é investindo na sua comunicação. A comunicação é treinável, então você pode desenvolver isso. Depende de você entender o quanto isso é importante e o quanto isso pode limitar as suas ideias. Se você tem um sonho de ter um negócio, se você tem um negócio que foi baseado no seu sonho e hoje você acha que a comunicação não é para você, isso é um absurdo. Você não pode deixar uma habilidade que é treinável limitar o tamanho do seu sonho e do seu negócio. E se você tem esses problemas, eu te ajudo a resolver com a minha mentoria Voz de Autoridade. Meu nome é Gabriel, eu sou pocket, mas eu faço grande. Pessoal, depois de uma aula dessa de comunicação, gente, não tem como você não ter se inscrito no canal, não ter curtido esse vídeo, não ter compartilhado ele com alguém, aquela pessoa que você sabe que tem esse potencial, essa vontade de se comunicar melhor e você não compartilhar com ela. Aliás, Gabriel, por onde que a gente te encontra?
Rede social, vai no meu Instagram lá, me segue lá, é Gabriel MS Matos. Todo dia eu posto conteúdo sobre comunicação. Todo dia eu faço stories. Terça-feira eu abro caixa de perguntas. Você pode fazer sua pergunta para mim lá, eu respondo todo mundo nos stories, no direct também. Então, meu contato está sempre disponível para vocês. Show de bola. E, pessoal, eu queria entregar, em nome da Pocket, uma pequena lembrança para o Gabriel. Agradecê-lo pela contribuição dele aqui para nós, que foi, sem sombra de dúvida, uma contribuição gigantesca, conteúdo de altíssimo nível, mentoria, treinamento. Gente, de verdade, isso aqui foi, para mim, eu já notei muita coisa aqui que chegando em casa, eu vou treinar eu com o espelho, eu vou desenvolver a minha comunicação a partir de aqui, e eu tenho um convite para você, empresário, sim, você que olhou aqui para o nosso bate-papo, para o nosso podcast e pensou em um dia estar participando de um podcast, agora é a sua oportunidade. Você pode estar aqui com a gente, contando a sua história, contando os detalhes do seu produto, assim como o Gabriel incentivou, divulgando a sua marca, falando do seu produto, fazendo o seu pitch de vendas. Esse é um ambiente para você. Entre em contato aqui com a gente. Você pode ser um entrevistado, você pode ser um apoiador aqui do canal. Não perca essa oportunidade, @PocketADMCast. Esse espaço ele está aberto para você. Me segue nas redes sociais, segue o Gabriel também. Eu fico agradecido do seu tempo, da sua atenção, e eu vejo você num próximo episódio. Até mais.